Gente, alguém me ligou aqui, começou a tocar meu telefone do nada. Rapaz, eu nunca tinha visto isso na minha vida, me deu um desespero, eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui. E o telefone tocando, eu falei, mas não é possível, eu não conseguia teclar nada aqui. O duro é se essa pessoa ligar de novo, eu nem sei quem foi. Mas Não vamos que fui vamos. eu. Se Não ligar, fui eu. se ligar de novo, vocês vão saber que foi isso. Eu não achei botão para atender a pessoa e falar, não posso agora. Não consegui fazer nada aqui, mas tudo bem. Espera o povo voltar um pouquinho, peraí. Não tem pressa, não. Ó, enquanto você estava falando da Cristina, né, que ela te fala, vamos fazer e tal, aí eu tinha pedido pra Val fazer um chazinho pra mim. Aí ela fez um chazinho e trouxe com uma temática aqui. Eu não sei se ela teve alguma intenção de alguma coisa assim, né? Alguma mensagem subliminar, né? Não sei, né? Vai Não que... sei, eu desconfiaria, mas tudo bem. Então vamos continuar aí. Você gosta de tomar café, estava lá conversando e tal, e Isso. decidiram fazer o E cálculo. ela me convidou para fazer e eu fui fazer. Eu me lembro que na primeira aula eu não consegui ir, porque eu tinha uma entrevista numa universidade que queria falar comigo, e de repente eu fui na outra aula, quer dizer, no sábado logo pela manhã, e fiquei e me apaixonei por aquilo. Me apaixonei. Foi assim, foi um encontro inesperado, mas que se perpetuou comigo, porque aquilo tudo entrou de uma forma assim absolutamente assim, foi uma tempestade. Eu encontrei alguma coisa que fazia muito sentido. Muito sentido. E depois vem a logoterapia também, vem toda uma série de outras coisas junto com o curso. Eu não podia, tanto é que fiz 2 vezes o mesmo curso, né? Isso, eu tenho prazer de falar sobre isso, porque eu faria 3, faria 4 vezes. É como assistir uma peça de teatro muito boa. Eu me lembro que teve o Mistério de Irma Vap, com Nanini e com La Torraca, eu fui ver nem sei quantas vezes, e cada vez ela era tão boa quanto ou até melhor do que a anterior. E o curso de counseling foi assim para mim. Então eu me encontrei e acabei compreendendo efetivamente que valia a pena essa técnica. Por postura pessoal, para poder ajudar as pessoas, e me ajudou demais. Como professor, como profissional da área de meio ambiente, como processo como vendedor, como negociador, como comerciante, isso me ajudou demais. Maravilha, maravilha. E vocês fizeram os dois juntos, na Os dois mesma juntos, turma, as 2 vezes. as duas vezes. As 2 vezes, os Foi dois na juntos. sequência ou não? Não, Fizeram... não. Foi 2007 a primeira vez, de 2007 a 2009, depois de 2013 nós voltamos a fazer. Ah, maravilha. E tudo pelo Yates. Naquela época pelo Yates. Ok. Vamos lá. Counseling, coaching, que também, não sei para você, mas para mim o pessoal se confunde bastante. Quando eu falo counseling, é coach? Eu falo, não, é diferente. Qual a diferença dos dois, assim, a ferramenta? Ou você pode explicar só o counseling, né? Eu não sei se você tem conhecimento do que é o coaching também. Bom, a partir do momento que eu comecei a ter que responder sobre isso, eu fui fazer curso de coaching, fui fazer um curso também de mentoring. Aí fiz mais do que um curso de coaching, mais do que um curso de mentoring. Porque eu também, mesmo gostando ou não, e aí é uma outra questão, gostando ou não da técnica, eu só posso fazer valer o que eu aprendi como counselor no momento em que eu conseguir ouvir ou conseguir compreender o que é a outra técnica para a partir daí ter um senso crítico formado. O coaching é ruim ou é bom, o counseling é ruim ou é bom. Veja, toda ferramenta ela vai depender de como você usa. Então eu vou fazer um trocadilho qualquer, né? Uma arma de fogo, ela é boa ou é ruim? Ela nem é boa nem é ruim. Vai depender de como a pessoa faz uso dela. Então, da mesma forma, existem
muitos médicos, vou chamar assim, que fazem o uso adequado da sua atividade. Existem outros que talvez não. Então, da mesma forma, qualquer outra atividade humana, ela vai precisar daquele que a exerce para poder fazer com que isso tenha ou não sentido. O counseling, ele, para mim, ele é a ferramenta inicial de um bom logoterapeuta, é a ferramenta inicial de um bom coaching e a ferramenta inicial de um bom mentoring e por ele mesmo como counselor. Então significa dizer, eu tenho etapas, em cada um desses processos de atendimento eu tenho etapas. E o counseling, ele é a primeira grande etapa disso. É o momento em que eu consigo compreender o que o outro pensa, o que o outro tem, e ele consegue se afastar da crise, da dúvida, do problema. É no momento em que eu aplico o counseling, portanto, eu estou produzindo no ser humano o processo de reflexão daquilo que ele tem para pensar, refletir ou decidir. O coaching, como o próprio nome diz, ele é assim, é um indivíduo que vai treinar o outro. Quando ele é submetido a um processo, quando essa pessoa que precisa de uma ajuda, vamos chamar assim, ele precisa trabalhar melhor, ele precisa, enfim. Então ele pode ter um coaching do lado dele, ou pode ter um mentoring. O coaching, de uma maneira geral, e aqui é lógico, não vou dar uma aula disso, não se trata disso, eu quero só colocar algumas faíscas aqui, algumas luzes para a gente poder compreender. O coaching é aquele que ajuda o outro no desempenho, é aquele que consegue dar dicas, é aquele que consegue dar instrumentos, é aquele que consegue ajudar o outro a conseguir melhores rendimentos, mesmo ele não necessariamente compreendendo o que o outro faz. O mentoring, por outro lado, ele é aquele indivíduo que já conhece o que o outro faz, ou que o outro tem que fazer, e pela experiência que ele tem, ele consegue fazer com que o outro desempenhe melhor a sua atividade. Perfeito. O counseling, ele nem é um e nem é outro. Ele tem uma condição diferente e ele pode ser utilizado tanto para um quanto para outro. Lógico, tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui um livro que eu acho interessante para quem quer aprender um pouco disso. Tem um livro, que é esse aqui, Coaching, Mentoring e Counseling. E que ele é óbvio que ele vai ter, inclusive, uma tabelinha bem interessante. Nossa, poder... que preciosidade isso. Eu não sabia que tinha esse livro, não. É fácil de achar, não? Ah, eu acho que é. Eu conheci o autor dele em livros de estratégia. E ele publicou um livro como esse. E ele vai dizer as características de cada uma das ferramentas. E vai dizer, por exemplo, o foco do coaching é aconselhamento, debate e repetição. Do mentoring é transferência de conhecimento. Do counseling, questões emocionais, aconselhamentos e questionamentos. E aí ele tem todo um processo, né? Veja o seguinte, uma coisa interessante. Os tempos, o lema é interessante. Ele vai dizer, o lema do coaching é ensinar a pescar. O mentoring é aprender como fazer. E o counseling é um novo ponto de vista. É onde o indivíduo, ele desenvolve a autonomia. Ele desenvolve o critério de pensamento. Ele pensa sozinho a respeito daquilo. O autor dele, alguém está perguntando, é o Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. Ele é um ótimo escritor da área de estratégia. E, de repente, eu encontrei essa preciosidade aqui. Me ajudou demais. Demais. Amor, você está acompanhando, né? Vou ter que comprar mais um livro. Ih, tem um monte aqui que eu quero indicar. Ó. Não, pelo amor de... Ixi. Tem um monte aqui, ó. Você vai causar divórcio, pelo amor de Deus. Então tá completamente explicado aí para, né? Era até uma dúvida que às vezes eu tinha, porque a gente sabe que são algumas ferramentas diferentes e tal, mas que nem eu também, eu sou um curioso do coaching, né? Estou fazendo um curso online aí. E assim,
tem várias vertentes de coaching também e tal. E o counseling é algo que, pelo menos para a minha realidade aqui, pouca gente, né, sabe. Dos meus amigos, né, na faculdade que eu faço de psicologia mesmo, nossa, mas como que é isso? Ninguém sabe o que é. E Assim aí, como na psicologia ninguém conhece a logoterapia, né? exato, exato. E aí o nosso papel enquanto amante dessas coisas é ir difundindo, divulgando, dizendo, né? Por isso que eu tenho indicado a logoterapia e o counseling para um monte de amigos da graduação de psicologia, né? Como que é a formação, Toninho? Como que é a formação para ser um counselor? Qual é a formação necessária? Eu acho que para a gente poder compreender bem, é dizer que o counseling, ou counselor, perdão, ele não é psicólogo, tá bem? Beleza, perfeito. Só que para eu poder ser counselor, eu preciso saber o que o psicólogo, de uma certa forma, faz. Não quer dizer que eu faça um curso de psicologia, mas eu Certo. preciso entender aonde está o meu limite. Aonde o counseling ele pode entrar e aonde ele não pode entrar. Então eu Perfeito. tenho que aprender a técnica do counseling, eu tenho que entender efetivamente qual é a técnica, como aplicar a técnica, e depois que eu penso ou como eu trato a aplicação da técnica, eu vou ter outros pensamentos para poder, durante o processo de atendimento, dizer: esse caso não é para mim. Então eu tenho que saber o que é um TOC, o que é o transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho que saber o que é um borderline, eu tenho que saber o que... Enfim, eu tenho que entender como se dá um processo de adição, eu tenho que entender, enfim, uma série de questões relacionadas ao processo de atendimento psicoterapêutico, não para exercê-lo, mas sim para poder diferenciar uma coisa da outra, para eu poder entender qual é o meu lugar, que não é o lugar do psicólogo, do psiquiatra, enfim, qualquer outra. Então eu sei aonde é o meu lugar, só que eu só sei onde é o meu lugar quando eu sei o que eu sou e o que eu não posso ser efetivamente. Porque senão a gente pode também tratar coisas muito sérias, né? Por exemplo, traumas, transferências, algumas coisas que não é da área da escuta, né? Não é da área do counseling. E aí a gente, ao invés de ajudar, né, aquele nosso ajudado, a gente acaba prejudicando, né? Sim, Esse é um sim. grande problema, né? A gente tem que Que, dar conta. exato, exato. Porque aí é ser bem sincero, né? Com a gente mesmo e com o outro. Dizer, olha, eu estou entendendo aqui que o seu caso não é comigo, né? Exatamente. O seu caso Exatamente. é algo diferente e aí encaminhar para aquele profissional que vai dar conta de tudo isso, né? Então a gente Isso é, tem que isso é aprender as teorias importante. de Freud, de Frankl, de Ellis, de Buber, enfim, Roger, todas de Roger. A gente tem que aprender todas as teorias, de uma certa forma, aquelas mais proeminentes, para a gente poder, a partir daí, se posicionar enquanto profissional da escuta. Nada diferente disso. Simples desse jeito. Tá? E funciona. E eu sei que funciona e funciona muito bem. legal. E a formação, portanto, ela é teórica, mas ela precisa efetivamente da prática. A prática é absolutamente necessária. E só para vocês terem uma ideia, eu e a Cris, nós fizemos o treinamento, por exemplo, de todos os formadores da Canção Nova, que todos eles fizeram o curso de counseling. Nós formamos uma série de turmas aqui em São Paulo também, com processo de treinamento. Fizemos o treinamento do pessoal de Marília também. Assim, uma série de pessoas acabaram sendo trabalhadas nesse sentido. E funciona. A gente sabe que funciona. E acaba sendo, inclusive, o processo de treinamento acaba sendo uma terapia para todo mundo. Além do enriquecimento humano, que é fora de série. Tá. E assim, counseling a gente faz como? Um final de semana? É um curso grande? Como que funciona? São 360 horas, né? Um curso de pós-graduação tem que ser.
Normalmente, quer dizer, o que já existe, que é o do IATES, ele é feito às sextas-feiras à noite e um sábado um dia inteiro, uma vez por mês. Pode ser que surjam outras coisas, a gente tem outras ideias também, mas por enquanto o que a gente tem é um modelo como esse. Existem talvez outros cursos, eu não sei, aqui em São Paulo eu desconheço, tem um outro curso de aconselhamento, mas ele não é voltado para esta técnica. Ela é uma técnica um pouco diferente, uma coisa um pouco mais holística e tal, que eu prefiro nem dizer o que é, nem como, porque de fato eu não tenho nem condições de avaliar se de fato funciona e se é feito com rigor da técnica. Este é sim um curso que ele tem condições de repetir o que Rogers gostaria que fosse feito para todo mundo, que é o pensador do que é a técnica de ajuda, né? É isso que eu ia perguntar, se existe um fundador, uma mente pensante que colocou isso a público, né? Roger? Mas eu tenho uma teoria um pouco diferente. Eu vou dizer o seguinte, Rogers, na década de 1950, ele começa, então, a desenvolver uma técnica terapêutica. Ele é psicólogo, mas ele vai desenvolver uma técnica terapêutica que, em princípio, era para poder fazer o atendimento dos soldados vindos da guerra, né? Quer dizer, todas aquelas pessoas que passaram por aqueles períodos mais trágicos da história. O pós-traumático, né? Pois é. Onde tudo começava a perder um pouco de sentido, porque as pessoas, o que se imagina que é passar por um momento como aquele, de tantas provações de fato, né? Mas pense bem, antes de tudo isso já se enxergava que o problema da escuta era muito grande. No meu TCC, eu fui abordar um livro muito pequenininho, mas que ele vale a pena ser lido. Esse daqui é Como Ouvir. Como Ouvir é uma obra de Plutarco. Plutarco, para você ter uma ideia, ele foi o primeiro grande biógrafo da Era Antiga. Ele vai escrever essa obra há aproximadamente 1900 anos. Em 1900 anos já se sentia efetivamente que as pessoas não gostavam de ouvir o outro. Não tinham um processo de empatia. Pouco me importa o que você diz, porque o que eu sei é muito mais importante do que você tem para me dizer. Que coisa, hein? Só que se a gente fizer uma retrospectiva, Adão e Eva já não tinham escutado Deus. Não é certo, não é verdade? Por mais que eles caminhavam juntos, né? A gente pode dizer também que é isso um pouco é um livro que eu estou preparando, ele já está quase pronto. No livro do Êxodo, Moisés falou deste modo aos israelitas, mas eles não o escutaram, porque estavam com o ânimo abatido pela dura escravidão. Aí vem Salmos, mais ou menos há 3.500 anos atrás, em Salmos diz o seguinte: mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me obedeceu. Aí vem Isaías: sim, esse povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Aí vem Jeremias: escuta bem, povo tolo e sem juízo. Vem Ezequiel. Aí vem em Lamentações, em Zacarias, São Paulo vai dizer: como está escrito, Deus lhe deu espírito de torpor, olhos que não vejam e ouvidos que não ouçam. São Marcos, e vai. Quer dizer, tem um conjunto de histórias que já vai dizer, isso não é um problema do nosso tempo, isso é um problema do ser humano, é um problema de alma. E o próprio Jesus, né? Várias vezes, quem tiver ouvidos que ouça. Todo mundo tem ouvido, né? E ele dizia isso direto. Padre Contieri, ele fala uma coisa, naquele dia aquilo me caiu, eu falei, eu vou fechar o trabalho desse jeito. Eu estava ouvindo a homilia dele, lá do pátio do colégio, para quem não conhece, Padre Carlos Alberto Contieri, ele é um gênio, e ele falava na homilia dele o seguinte: Deus, na pessoa de Jesus, é tão educado, mas é tão educado. E ele vai discorrendo sobre isso e,
próprio Jesus, apesar de nos indicar o melhor caminho, deixa-nos muito à vontade para escolhermos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Perfeito. Educado demais, de uma tranquilidade para dizer o seguinte, olha, você tome a decisão, você tem autonomia e liberdade. Em primeiro grande momento, é a liberdade do indivíduo, que é isso que o counseling vai trazer. Mas muito bem, passado esse período da história, por volta de 1950, aparece Rogers, e Rogers ele vai produzir um jeito de pensar a respeito disso. Aí vai uma dica de um livro que é Um Jeito de Ser, do Carl Rogers. Mais um. E Rogers, ele vai estruturar um jeito, que é dividido em 4 grandes etapas. Veja, a pessoa não é a crise. A pessoa tem uma crise. A pessoa não é uma dúvida. A pessoa tem uma dúvida. Então, diante dessa ideia, o que Rogers vai dizer? Olha, vamos fazer o seguinte. Você começa a me contar o que você tem. Então, as pessoas conversam sobre isso, as pessoas se encontram. E posso ler uma coisinha super simples? Fica à vontade. A tua esposa vai me matar, mas eu preciso ler. Não, ela já deve estar tendo um pequeno mini infarto no quarto lá. Tem uma coisa que é muito linda, que é a seguinte. Martin Buber, do diálogo e do dialógico. Buber é muito bom também. Uma conversação genuína deve surgir, então, a cada um dos seus participantes, que devem se trazer para a conversa. A gente normalmente não está disposto a ouvir o outro. Então aí vale um parênteses para quem já leu O Monge Executivo, vai ter lá um determinado momento em que o John, ele se encontra lá com Simeão, que é o monge executivo, né? Que é o e mestre. De repente Simeão vai fazer a primeira atividade ali com eles. Todo mundo está em roda e se pede para cada um contar alguma coisa sobre ele. E aí começa, um indivíduo fala, eu sou isso, isso, aquilo. Aí vem o outro e fala, sou isso, isso, isso e aquilo. E o John, ele já está lá pensando o seguinte, olha, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar de mim? Ele não está ouvindo que ninguém está falando, que é o que normalmente a gente faz. A gente está sempre querendo imaginar o seguinte, a minha espetacular resposta diante daquele questionamento. O que eu vou falar de mim mesmo? Não, eu vou... E a pessoa já começa a mirabolar. E John estava naquilo. Aí, de repente, Simeão, ao invés de perguntar quem era John, ele diz o que a pessoa de antes falou sobre ela. Desmoronou. Acabou. John não sabia o que dizer, porque ele não tinha prestado atenção em uma palavra sequer no que aquela pessoa tinha dito. Por vezes, a gente ligando para uma pessoa e a gente fica só no aham. Aham. Não pergunte o que você falou para a pessoa, porque você pode sair frustradíssimo disso. Mas muito bem, voltamos para Roger. Roger vai dizer, as pessoas se encontram, então eu peço que você me conte a história, que é o que no counseling a gente chama de conteúdo. As pessoas vão dizendo sobre isso e elas vão se afastando do problema. E eu tenho por obrigação, enquanto counselor, de produzir questionamentos com a técnica do counseling que faz com que a pessoa volte para si e tente pensar efetivamente a história que ele tem para contar. E não o sentimento, quem é culpado de quê, nada disso. Nem o que ele vai fazer, nada disso. É apenas e tão somente o que a pessoa tem para contar. Quando ele conta a história, ele vai fazer uma coisa que é... Imagine 2 anzóis, um de encontro com o outro. Quando ele conta a respeito do que aconteceu, naquele momento ele começa então a meio que soltar tudo isso. E é quando ele começa, portanto, a efetivamente tirar dele o sentimento que envolve a história. Se ele fala primeiro do sentimento,
ele não consegue dar os dados necessários para ele poder se visitar e entender a história que passou. E quando ele entende a história, ele consegue entender qual o sentimento que ele teve diante daquilo, as emoções que ele teve diante daquilo. A partir daí, portanto, ele consegue inclusive se enxergar. Então veja, conteúdo, que é a parte da história, o sentimento dele a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Quando acontece isso, ele consegue também entender o seguinte: quem é ele dentro de tudo isso? O que ele tem de efetivamente responsabilidade e o que ele não tem de responsabilidade também. O que é dele e o que é do outro. Cada um carrega o seu. E isso só acontece no começo do atendimento, quando há confiança naquele que está ouvindo. Perfeitamente. Congruência e empatia é o que Roger vai dizer. Eu preciso ter esse encontro verdadeiro, um encontro com significado. Exato. Eu preciso estar numa relação como estavam os discípulos em Emaús. Eu preciso fazer o coração, esse coração tem que arder. Eu tenho que sentir o Espírito Santo naquele momento, eu tenho que sentir a outra pessoa, eu tenho que estar ali num momento que é só do indivíduo. Postura, olho, o meu jeito de estar com a pessoa. Eu não posso ficar aqui maquinando o que eu vou falar. Tem todo um conjunto de pensamentos, de técnicas, de jeito de ser, para fazer com que o indivíduo efetivamente se sinta seguro diante da gente, confiante no processo de atendimento. Então veja, um encontro que começa pela história, que passa pelo sentimento, que passa pelo papel desse indivíduo, ou seja, que responsabilidade ele tem diante daquilo, e por fim, diante de tudo isso, o que você pensa em fazer? É o checkmate, né? E veja, não sou eu quem tenho que dizer o que ele tem que fazer. É o que ele, diante de tudo aquilo que ele conversou com ele mesmo, porque ele não conversou comigo. Ele conversou com ele mesmo, nesse momento. Ele conversando com ele, ele consegue dizer o seguinte: puxa vida, a minha responsabilidade está até aqui e eu posso fazer isso. Vou pensar. E mesmo que ele diga, não sei o que eu vou fazer, ele já sai dali com a lição de casa para ele mesmo. Porque ele voltou para ele. Eu tive um pensamento agora, né? Interessante. É como você no mercado, você compra lá carne, tomate, cebola, uma outra verdura, mussarela. Você chega em casa, coloca tudo ali em cima da mesa, da pia. O que eu faço com tudo isso agora? Isso. Qual é o prato que eu vou fazer? Né? Então ali você tem diversas possibilidades de fazer uma comida. Né? Então é muito interessante isso. Eu tenho vários instrumentos ali, várias coisas que, ao contar a minha história, eu consegui pôr à mesa. E agora, efetivamente, para eu poder comer dessa história, né? Eu que decido, eu que sei o que eu vou fazer para aquele momento. Isso aí. Gerar autonomia. As pessoas precisam ter ou recuperar as rédeas da própria vida. Perfeito. Ele é responsável por ele mesmo. As pessoas todas têm a possibilidade real de conduta de si mesmo. Porque é muito simples ouvir do outro: eu, se fosse você, eu faria tal coisa. Bom, você não é eu, então, portanto, você não pode decidir por mim. Mas a gente se dá o luxo, a gente é preguiçoso, a gente é irresponsável muitas vezes. E muitas vezes inconsequente, porque quando a gente assume isso, é fácil dizer: se deu certo é porque foi por causa de mim, se deu errado foi porque eu ouvi o outro. Exato. E não é isso. Nós temos que recuperar esse processo. É sadio, mesmo errando, mesmo optando pela pior circunstância. Interessante como a gente que gosta da logoterapia acaba gostando do counseling também, né? Porque é essa responsabilidade, né? Isso, eu exatamente. sei o caminho. A partir daquilo que eu tenho como indivíduo, a escolha é minha, o que eu faço com ela? A partir daqui, qual a decisão que eu tomo de tudo isso que eu tenho na minha frente? Exato. Né? A vida pergunta para você a todo momento:
E você tem que responder. Daí a palavra responsabilidade, né? Ou seja, é como eu respondo com liberdade e com responsabilidade diante de tudo que a vida se apresenta para mim. Simples desse jeito. Quer dizer, simples não quer dizer que seja fácil. Simples significa dizer que é simples, só isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu preciso compreender ou fazer com que as pessoas compreendam, melhor dizendo, como counselor, de que as pessoas não são os problemas que elas têm. Que as pessoas não são as crises que elas têm. As pessoas têm crise e elas precisam separar elas das crises, elas das decisões. Quando ela separa, quando a gente faz com que ele se afaste, ele consegue enxergar aquilo que está na frente dele, consegue se distanciar, portanto, do problema, que esse é o papel do counseling. Na psicologia hospitalar, né, eu fiz um trabalho sobre isso na faculdade. É interessante porque muitas vezes alguns médicos, não todos, mas alguns médicos, eles cuidam do sintoma, né? Eles cuidam ali da doença em si. Sim. Então é como se o indivíduo fosse a doença. Sim. Na verdade, o psicólogo hospitalar, ele vem e diz assim, não, peraí, esse indivíduo está doente. Ele não é a doença. A gente tem que saber separar muito bem essas coisas. Aí vai uma outra dica. Esse aqui você já tem, mas é counseling. Não tem. Você não tem? Eu tenho uma só nova profissão de ajuda da Danon? Não tenho. A Danon vai dizer o seguinte, olha só. Essa terapia foi essencialmente inspirada no pensamento de Rogers, em que o foco de quem faz o atendimento não é o problema e nem tampouco o sintoma apresentado pelo cliente, mas o próprio indivíduo. Daí o conceito do seu criador. Abordagem centrada na pessoa. Pronto, é isso. É isso. É o zelo consagrado que é o outro. É o zelo. É o que eu sempre digo, né? Quando a gente está diante de alguém, é interessante, é como se a gente imaginasse ali, como você disse, um espelho, né? Ali não tem ninguém diferente da gente. Não tem ninguém... Que é o conceito de Hannah Arendt. O outro sou eu. Perfeito. E como ajudar alguém nessa época de quarentena, pandemia, sem contato, virtual, de longe, sem olhar, sem estar de frente, assim, né? Presencial. Como dá para fazer counseling assim, não? Dá. Eu diria que em qualquer circunstância é possível se utilizar da ferramenta da escuta ativa. Isso significa estar presente de maneira genuína diante do outro. E estar presente de maneira genuína diante do outro significa prestar verdadeira atenção a que o outro está fazendo ou falando. Nós ainda temos um minutinho ainda, não temos? Eu acho que sim, porque a gente reiniciou, ainda tem um pouquinho ainda. Tem uns 10 minutos. Eu proponho que as pessoas leiam o Evangelho de Marcos na parábola do semeador. Porque lá existe essa coisa do que eu poderia dizer, como deveria ser o nosso comportamento diante das pessoas na época de crise e na época de não crise. Existe um marco referencial, que pode ser um marco referencial do si ou do outro. Quando eu tenho o referencial de mim mesmo, eu não me importo com o outro, ou seja, eu posso ser absolutamente indiferente, Então eu tenho o referencial em mim mesmo. Eu posso diminuir esse problema, ou essa condição, quando eu tenho apenas ignorância diante do outro. Ou seja, eu não sou indiferente, eu não sou lesado. Eu sei o que o outro poderia dizer, mas eu não me importo com isso, ou seja, o meu senso crítico
não está pronto para receber o que o outro está falando. Então, eu posso dizer, alguém está me falando, eu quero fazer uma tricotomia pericefálica. Você não vai entender nada do que está sendo dito, então, tá bom e tal. Quer dizer, o indivíduo está falando que vai cortar o cabelo e você simplesmente deixa de ouvir o que o outro está dizendo e diz que está tudo bem. Uma terceira fase é a fase do subjetivismo. Então você fala de uma coisa e essa coisa que você está falando, eu levo isso simplesmente para mim numa situação de diminuir ou aumentar aquilo que você disse. E não é isso. Nós estamos falando de coisas objetivas. Eu estou com dor e uma dor muito forte. Eu não vou dizer, isso deve ser da sua cabeça. Eu não posso, eu não tenho direito de dizer isso. Você pode me contar um pouco mais do que você está sentindo? Você pode me falar um pouco mais do que está acontecendo? É quando eu saio de mim e vou para você. Então o marco referencial tem que ser o outro. No momento de crise e não crise. Então, numa conversa telefônica, olhando nos olhos do outro, quando eu não tenho opção de olhar para os olhos do outro, eu tenho que efetivamente, minimamente, prestar atenção. É ouvir sem fazer julgamento e sem ficar pensando no que vai dizer. É terminar de ouvir, não completar a frase do que o outro está dizendo. Às vezes as pessoas estão falando e a gente já entendi o que você está falando. Não, calma. Calma. Espera. Depois de ouvir, pelo que você está me dizendo, e aí para os psicólogos tem um pouco... Eu aprendi isso ontem, tá? Eu estava vendo um negócio interessante, uma série, eu vi lá um treinamento do imago. Os psicólogos fazem isso, né? Nem sei se é bom ou se é ruim, mas eu gostei da ideia. As pessoas fazem um discurso um para o outro e as pessoas vão refalando aquilo que o outro disse. Vai parafraseando o que o outro está falando, até para dar espaço para o outro rememorar tudo o que disse. É assim que a gente deveria ser, autêntico, presente. Encontros genuínos e com significado. Gera felicidade. Gera compreensão, comunicação. O Carl Rogers, naquele livro que eu mostrei para vocês, que é Um Jeito de Ser, ele vai contar uma história dele enquanto criança, que é mais ou menos o que acontece com a gente também. Algum dia a gente pode ter perguntado alguma coisa para alguém, e ele perguntou isso para a professora, um outro aluno perguntou para a professora alguma coisa, e a professora deu uma resposta completamente diferente do que a pergunta tinha sido feita, né? E ele ficou super constrangido com aquilo. Mas não foi isso que ele perguntou. Não foi isso. Você não prestou atenção em nada do que foi dito. Parece aquelas conversas de pessoas que se conversam consigo mesmo. Dois se encontram, esse fica falando, esse aqui fica falando, nem esse está ouvindo aquele, nem aquele está ouvindo esse. E os dois saem felizes e contentes porque simplesmente abasteceram o próprio ego. Interessante que eu nunca vou esquecer disso. Eu acho que foi uma aula com o Vicente e ele falava e parava. Ele falava e parava. Aquilo foi me dando uma agonia tão grande. Por quê? Né? Com o meu temperamento agitado, né? Eu falei, ele está esquecendo o que ele vai falar. Né? E como um ato quase que transcendental, ele falou assim, por exemplo, talvez muitos de vocês tenham dificuldade com a minha forma pausada de falar. Gente, parecia que ele estava falando comigo. E era eu, porque eu estava agoniado com aquilo. Porque ele falava e ficava uns 5, 6 segundos parado assim. Falei, ele deve estar acontecendo alguma coisa com ele, né? E aí depois eu fui entender, né?
Isso eu tento praticar até hoje, não é fácil para mim, né? Não é uma coisa fácil, né? Ansiedade, ânsia de ajudar e tal, não é fácil. Mas eu nunca esqueci disso, né? Eu até sempre falo, quando eu vou fazer alguma live, alguma coisa, conversar com alguém, eu sempre dou esse exemplo, né? Essa dificuldade que a gente tem de o outro simplesmente ter uma pausa. A música tem pausa. A vida precisa ter pausa, né? E a gente não está muito preparado para isso. Por isso que o escutar o outro tem a ver com isso, né? Para tudo. Né? Para tudo. Ou não pare e diga, não posso te atender agora, atendo você depois, converso com você depois. Tá cheio de chefe e tá cheio de namorados e namoradas, pais e filhos que fica com aquela coisa do celular aqui. Pode falar que eu tô te ouvindo. Pode falar que aqui eu só tô mandando uma mensagem ou tá lá teclando e tá olhando pro lado e tal. Quer dizer, nem vira o corpo para poder estar presente diante do outro, né? Ouvindo ele até tá, mas escutando não. Né? Então, eu ia fazer uma pergunta. O que eu preciso para ter uma escuta atenta? Já respondemos, eu acho, né? Presença, né? Presença genuína. Presença genuína, sem fazer julgamentos, congruente com o outro, se possível fazer a mesma postura do que o outro. Se ele cruzar o braço, você cruza. Se ele for para frente, você faz. Você não ficar conversando com você mesmo. Tem uma coisa que se fala durante o counseling que isso ficou muito marcado para mim. A gente não pode ir para a cozinha. O que significa isso? Se eu não estivesse prestando atenção agora em você e de repente eu ouvi, sei lá, vou simular uma coisa aqui. Eu estou aqui conversando com você, de repente eu ouço um barulho lá na cozinha. Enquanto eu estiver com a minha cabeça tentando imaginar o que aconteceu lá na cozinha enquanto estamos falando, eu perdi o fio da meada. A minha atenção, ela não ficou efetivamente aqui com você. Então, sempre que a gente está num processo de tentar entender o que é a escuta ativa, uma das coisas que a gente tem que pensar é isso. É ter muito claro, eu não posso ir para a cozinha, eu não posso ir pensar, será que eu desliguei o fogo? Que é isso que é para a cozinha, né? Será que eu desliguei o fogo de fato? Quando eu pensei se eu desliguei o fogo, já saí de você. Exato. Já houve uma quebra de sintonia entre as pessoas. E sabe o que é mais interessante? A gente tem que... eu sempre penso nisso. A gente tem que fazer um curso para aprender uma coisa que já deveria ser nossa, né? Inata, né? Não é? Você já pensou nisso, não? Pois é. É igual as pessoas falam assim, nossa, eu fui num médico. Nossa, como aquele médico é humano. Gente, né? Ele deveria ser assim, pela formação dele. Nossa, eu fui num psicólogo tão bom, eu saí de lá tão leve. Ué, mas deveria ser sempre assim, né? Então, assim, essa humanização que a gente tem colocado é igual as coisas gourmets, né? A gente tem feito o ovo gourmet, logo, logo vamos ferver a água gourmet, né? Então, assim, sabe? A gente está dando nomes bonitos para as coisas, de coisas naturais, né? É. O ser humano deveria naturalmente ouvir o outro, o ser humano deveria naturalmente falar, vem cá, me dá um abraço, não é? Falar que ama, essas coisas básicas, né, que a gente deveria não ter perdido, mas que bom também que temos cursos assim para nos voltar no eixo. O Jorge fala muito isso, né? Que quando o ser humano ele sai fora do eixo, é a hora que ele se desconecta de tudo, né? Então a ideia é que ele volte para o centro de novo, para o eixo perfeito ali, com a conexão dele com o outro e tal, para poder seguir a vida, porque enquanto tiver bagunçado o eixo, não vai, não adianta, não vai para frente. Não, certamente que não. Meu querido, a última pergunta, eu acho que foi muito, muito mais que respondida, mas vamos fazer o seguinte. Eu acho que tem algumas perguntas de uma galera aqui que eu não, para poder te ouvir, né, eu não poderia respondê-los, é claro. Então vamos lá. O meu amigo Claudinho Moreira, ele perguntou assim, qual o nome do método?
explica direitinho, é counseling que a gente chama, né? É abordagem centrada na pessoa, que é a ACP, que é a teoria do Carl Rogers, e que é chamada de counseling ou escuta ativa. Essas são formas de se tratar. Essa é a forma técnica de se falar do counseling. O counseling, ele não permite, ou minha forma de ver, ele não permitiria a tradução, porque seria aquela coisa do aconselhamento. E nós não fazemos aconselhamento. Ao contrário disso, a gente só ajuda o outro a dar os próprios conselhos para ele mesmo, né? Ou seja, falar de aconselhamento é uma forma um pouco mais empobrecida do que é o counseling. Então, o atendimento centrado na pessoa, né? Ou a escutativa. Perfeito. Uma dica de ouro, Toninho, para dar um passo e ingressar como counselor. Como profissão mesmo. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a nossa área de atuação? Onde eu posso atuar? Eu posso ser um counselor remunerado? Como é que funciona isso? O counseling, ele pode ser usado, literalmente vou dizer para você, ele pode ser usado em tudo. Perfeito. Porque, volto a dizer, uma postura de vida. Ela não é uma técnica, somente uma técnica de ajuda. Ela é uma postura de vida. Mas como técnica, ela pode ser usada. Eu vou ler aqui, inclusive, que é o que está no livro da Danon. Counseling pode ser psicopedagógico, de comunidade, espiritual, empresarial, vocacional, sociossanitário, psicológico, médico, na arte, no âmbito particular. E tem mais uma lista aqui de pelo menos uns 8, 9. Como a gente percebe efetivamente que tem sido utilizado? O counseling tem utilizado por formadores em comunidades religiosas, não comunidades religiosas católicas, qualquer comunidade religiosa. Tá? Tem sido utilizado na direção espiritual, tem sido muito utilizado na gestão de pessoas, tem sido muito utilizado no recrutamento e seleção, tem sido muito utilizado na auditoria. Eu uso em auditoria, recrutamento e seleção, eu uso nas minhas relações comerciais. Isso, show de bola, funciona de uma maneira espetacular no dia a dia. No meu relacionamento humano com as pessoas funciona, mas tecnicamente, como fazer isso? Eu diria que tem 3 etapas, né? O ensino formal, indispensável. A condição técnica, ou seja, eu preciso praticar o counseling, e isso tem que ser feito com pessoas que conheçam do counseling, até para poder fazer o processo de interação e observação. Eu preciso também, a partir daí, sempre estar melhorando o meu processo. Isso é ter ética profissional. A ética profissional ela é baseada nesse tripé, que é o conhecimento formal, a aplicação prática e a melhoria contínua. Tem sido muito utilizado, apesar de um nome um pouco diferente, mas o pessoal do direito, os profissionais do direito têm usado muito isso naquilo que são as conciliações. Esses processos, eles têm sido utilizado a ferramenta do counseling e dá muito certo. Você tem uma dinâmica própria, você consegue fazer com que as coisas funcionem. Tem que ser remunerado ou não? Aí é uma questão do indivíduo. Eu, Antônio Siqueira, não faço nenhum trabalho remunerado do counseling. Posso fazer no futuro? É provável que sim, mas hoje não. A não ser o trabalho de formação, ou seja, quando eu sou convocado para poder dar uma aula, para poder fazer o processo da prática, isso sim tem cobrança, mas não os atendimentos. Atendo alunos, quantos alunos não foram feitos atendimentos, mas aí é uma questão, é uma prerrogativa minha. Tá, uma pergunta agora que me veio à mente. Eu posso atender, o counseling, ele pode ser aplicado assim, um exemplo, você pode me atender ou é igual o psicólogo que não, que o conhecido não pode atender? Não vejo problema nenhum nisso. Eu não vejo problema.
Antônio Siqueira, não vejo problema. Pode ter problema? Eventualmente pode. Mas eu não acredito nisso. Por ser uma relação fenomenológica, que não tem graus de intimidade tão grandes assim, que não vai tratar o trauma enfim. Sim, então, sim. nesse sentido, eu acho que eu vejo com uma tranquilidade muito grande. Muito grande. Perfeito. E existe a possibilidade, né, a gente já falou, né, aqui nos bastidores sobre isso, existe a possibilidade, então, do counseling mais para frente ser regulamentado como uma profissão, por exemplo? Sim, nós estamos numa fase intermediária de formar, ou de fundar a Associação Brasileira dos terapeutas de counseling, dos profissionais de counseling. O nome não está definido, por isso que é uma condição intermediária, mas já começamos a fazer esse processo. Muito em breve a gente vai fazer a informação disso oficial, e esse é um primeiro passo nesse sentido. Então, fundada essa associação, em seguida a gente vai pedir a introdução deste termo, que é o termo de counseling. Por favor, o nome não está definido ainda, porque a gente tem que facilitar esse processo. Para poder fazer com que este termo, esta atividade, ela seja incluída no CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Tá? Então, existe uma forma disso acontecer. Bom, depois disso, isso é muito demorado, essa terceira parte, é fazer, obviamente, o reconhecimento da profissão. Só que isso, de fato, é muito demorado. Aqui no Brasil é muito demorado. Isso não é uma crítica, é uma informação. É uma informação. Tá? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos já é uma atividade reconhecida. O que não impede, aqui no Brasil, apesar de não ser reconhecida, não impede o seu exercício. São coisas distintas. Tá? São coisas distintas. Na Itália já é reconhecido, na Argentina tem grandes grupos formados, então isso funciona e funciona bem. A gente só tem que ter a preocupação de não invadir o espaço do outro. Para a gente finalizar, vamos supor, eu gostei do assunto, mas eu não tenho disponibilidade de fazer um curso de pós-graduação de escuta. No dia a dia, reforça para o povo, você já falou, mas dá uma reforçada. A intenção dessas lives é sempre proporcionar, depois que ela acaba, é que ela começa. Né? Essa é a ideia. Acabando aqui, como que quem está nos assistindo vai poder se ajudar e ajudar alguém na escuta? Qual o recado final que você deixa para aqueles que não vão ser counselor, né, mas querem ouvir o outro melhor, escutar o outro de forma ativa e atenta? Pergunte para o outro mais a respeito da história dele. Então, se você tem que me contar alguma coisa, repita o que ele disse. Então o que você me disse foi isso? Então, pensar uma coisa qualquer, né? Eu fui lá para o pátio do colégio assistir à missa lá com o padre Contieri. Então, pelo que você está me dizendo, você foi assistir à missa lá no pátio do colégio com o padre Contieri? E aí a pessoa, se você der essa devolutiva, se você conseguir recontar a história que ele está contando, você vai ajudar demais o outro, porque o outro consegue compreender que você está entendendo o que ele está dizendo, que você está na mesma sintonia. Nesse momento, portanto, você se liga e gera um processo de confiança, de empatia, de congruência, de imparcialidade. Você não está julgando, você está compreendendo, você está falando o que ele está dizendo. E a pessoa se sente compreendida, ela vai ao delírio. Nossa, ele está me ouvindo. Então repita com outras palavras. Não aumente nem diminua nada. E é impressionante, né? Exatamente, Ronaldo. Parafrasear. Mas assim,
essa devolutiva é muito interessante, né? Porque eu tinha aversão a ela, você sabe disso. Eu tinha Sei aversão. perfeitamente. Às vezes a gente tem que ficar repetindo o que o outro tá falando, né? Isso. E aí depois eu fui entendendo que é exatamente o outro, a primeira coisa que ele imagina, nossa, o meu marido não me ouve assim, minha mulher não me ouve assim. Eu tenho contado as coisas para eles, eles não estão me escutando. Ele realmente ele está me escutando. Isso é interessante demais. É como Hoje se eu você vejo me que dissesse o seguinte: a partir do momento que as pessoas fazem essa paráfrase, que elas perguntam de novo, as pessoas compreendem melhor. É isso que você está dizendo, Gustavo? é exatamente isso. Exatamente. Quando você. Exatamente isso, pronto. Parece que você gostou do que eu falei, não foi isso? Gostei demais. Muito bom. Muito bom esse encontro. E assim se dá o counseling, com perguntas como essa. Legal, muito bom. Muita saudade, viu? Tem coisas que a gente acha que não vai ter saudade na vida, mas a gente vê que depois tem, né? É. Muito bom, muito bom, muito bom. Querido, acho que é isso, né? Eu não sei se a gente tem mais algum tempo. Eu ia falar para você falar dos livros, mas você já falou um monte de livro aí. Eu mando depois dicas. Posso Tá. falar uma frasezinha super linda? Marechaux, Você ele é pode o falar a cara hora que que você vai quiser. fazer ele quem faz o prefácio desse livro, Como Ouvir, do Plutarco. Plutarco todo mundo tem que ler. Ele tem várias obras, eu separei duas dele aqui. Viu, amor? Você tá vendo aí, ouvindo, né? Todo mundo Olha, tem que ver, tem que ler esse livro aí. eu Ixi, é um preparei monte. Plutarco, da educação das crianças, esse é fora de série. E esse aqui, Como tirar proveito dos seus inimigos. Nossa. É fora de série. Mas o Marechaux, o que ele vai dizer num determinado momento? Quando ele fala sobre o livro do Plutarco, né? Ele vai dizer o seguinte: a escuta é feita da própria substância das palavras. Repete aí. A escuta é feita da própria substância das palavras. Perfeito. Pierre Marechaux, ele é quem faz o prefácio dessa edição brasileira aqui do Plutarco. Plutarco tem que ser lido. Ele vai antecipar tudo o que acontecia naquela oportunidade. A gente continua tão sem compreender o outro porque, de fato, a gente não escuta o que o outro diz. A gente tem sempre uma sentença, um julgamento, uma pitadinha para dar, um conselhinho para dar para as pessoas e não desenvolve o que as pessoas têm de mais importante na vida: liberdade com responsabilidade, que é o que Frankl vai dizer na sua obra, na sua vida principalmente. Só discurso sem atitude não serve para absolutamente nada. Perfeito. Querido, você tem um minuto agora para falar do Instituto Rocco. Um minuto. Ixi. Ele está pronto, funcionando, mas ele não pode funcionar. Pois é. Eu convido todo mundo que estiver aqui para estar conosco no segundo semestre. Nós vamos começar com um curso primeiro, depois nós vamos invadir com outros. Mas esse curso que já está pronto é um curso de logoterapia e espiritualidade. Você se conhece e, se conhecendo, você pode efetivamente dar sentido à sua vida. Sua vida precisa de sentido. E para poder ter sentido, você precisa se conhecer. É uma viagem, um negócio assim que eu queria fazer o curso, mas eu não consigo, porque eu vou estar no curso, dando aula no curso, junto com Agostinho, junto com Adalto, junto com Cristina, junto com Paulo de Assunção, com Roberto Veras, com, enfim, com um monge que eu gosto muito, que é o Dom... Ai, meu Deus. Dom João, não? Não.